Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Cora aqui bastante rico, então muita gente aqui procurando saber um pouco mais desse tema, então vai ser muito bacana. Gostaria de agradecer aí o Fabrício, né, da consultoria Toyoda, que também é o nome dele, sobrenome dele, por ter entendido aí a nossa ideia quando ele nos procurou para fazer essa parceria. Eu falei que era um tema bem interessante, porque o mundo de TI ele é muito transitório, né? Hoje a gente está ali como CLT, daqui a pouco a gente já está ali como PJ, e aí vem milhões de dúvidas, né? Como é que eu faço o fluxo de caixa, como é que eu tenho uma consultoria para me ajudar, como é que eu como eu saio de MEI e vou para uma outro tipo de categoria. Aí o pessoal aí, como a Gilmar, que já fatura bem, como é que, se eu vou para lucro real, lucro presumido, enfim. São muitas coisas aí que a gente tem que estar sabendo, né? Então é muito bacana esse momento. E começando bem, né, o ano, falando de um assunto importante, primeira atividade da TEC, aí de fato falando de um tema muito importante, que eu sei que tem muita gente que me deu feedback falando, pô, essa que show, quero falar sobre esse tema é importante. Então, sejam bem-vindos. Está dadas as boas-vindas às atividades da TEC, aí com uma palestra muito bacana, muito importante nesse primeiro momento, né? E aí agradecer a participação de todos vocês que estão aqui presentes. Me coloco à disposição para que vocês tirem as dúvidas posteriormente. O Fabrício vai estar conduzindo aí a reunião. Eu vou estar aqui pelo backstage, mas qualquer coisa, só é acionar, tá bom? Fabrício, obrigado. A palavra é contigo, meu amigo. Beleza, meu amigo. Primeiramente, obrigado, Wesley, a Tec também, por ter aceitado esse nosso convite de parceria. E agradecer a todos que estão aqui participando com a gente. Como a gente está iniciando um pouco atrasado, vou ser bem objetivo para não pegar muito tempo de vocês, tá? Primeiramente, tem alguém aqui que já trabalha no modelo PJ? Já tem algum projeto? Já tem um MEI criado? Algo semelhante? Além do Wesley, pode só levantar a mão também, ou está todo mundo em dúvida aqui querendo aprender. Então, beleza. A gente tem o Leandro, acho que sim. E o Breno, beleza. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente dar início. Então, estão todos conseguindo enxergar? Só me confirma no áudio, por favor. Sim, sim. Combinado, Sim. beleza. Pessoal, boa noite. É uma imensa alegria estar aqui com vocês nesse momento onde vocês estão disponibilizando 20 a 30 minutos do tempo de vocês para ouvir um pouco sobre esse tema. Onde a gente sabe que não é só do mundo da tecnologia, mas em todas as áreas a gente vê que tem tido uma crescida, né, uma crescente em relação a essa modalidade de regime, e é interessante a gente saber quais são as vantagens, quais são as desvantagens, que nós precisamos saber nesse momento de tomada de decisão para que a gente não venha escolher errado, tá? Primeiramente, eu quero me apresentar, me chamo Fabrício Toyoda, hoje eu sou o diretor executivo da Toyota Gestão Empresarial, ou TGE. Nós somos uma empresa especializada em gestão, onde a gente atua muito forte na eficiência financeira, na área de controladoria, em gestão de qualidade de processos e inventário e solução de estoque. Tá? Então, já somos uma empresa que já está aí mais de 1 ano e meio, quase 2 anos já no mercado, atuando em modelo de gestão em vários tipos de clientes de todos os segmentos. Então, para a gente dar início, eu acredito que todos estão aqui curiosos para saber por que tem que fazer essa transição. Eu acredito que as mesmas motivações que eu vou trazer para vocês, eu acredito que todos já devem saber, e o que deve ser, provavelmente é o que está motivando todos vocês a estarem aqui. Né? A gente inicia a primeira motivação de incentivo para vocês realizarem essa transição, a questão de autonomia e controle. Né? Quando a gente fala de autonomia e controle, a gente está falando de melhor qualidade de vida, a gente está falando de você ter a possibilidade de prestar serviços em vários clientes, em vários projetos. Então, tudo isso para você gera um valor, gera um acréscimo de experiência, e aí, naturalmente, você vai chegando a essa etapa de conseguir trabalhar com vários projetos. Né? Segundo ponto de motivação de transição que eu trago para vocês é o maior potencial de renda. Quando você trabalha num modelo CLT, a empresa, o empregador, ele paga uma série de cargas de imposto, de encargos trabalhistas em cima do seu salário bruto. Então, por isso, muitas vezes, um profissional que para a empresa ele custa R$ 5.000 a sua remuneração, mas o custo para a empresa toda é de R$ 8.000 a R$ 9.000. Então, você vê essa diferença salarial. Né? E claro que, quanto maior o seu salário CLT, maior é o imposto que a empresa paga em cima disso. Tá? E hoje a gente vai trazer um pouco de como é que funciona, quais são os cálculos que você precisa ter em mente quando você estiver pensando em realizar essa transição, para que você também não saia prejudicado. Né? Terceiro ponto, a gente traz também a oportunidade de crescimento.
Nesse regime, você tem a possibilidade de trabalhar em vários projetos, então isso ajuda você a ter um network, de você conhecer pessoas importantes no meio de todo o trabalho que você atua, e eu sempre falo que Manaus é um ovo. Tá desativado o teu áudio. Tá mutado, Fabrício. Voltou? Sim. Beleza. Qualquer coisa, vocês podem me sinalizar. Então, deixa eu passar aqui. Vocês ouviram até o ponto 2, acredito eu, né? Até Manaus um ovo. Manaus é um ovo ali. Tá? Mas explicando essa oportunidade de crescimento aqui, todo mundo se conhece, Manaus é muito pequena. Vim conhecer o Wesley através de um outro conhecido meu também, que é parte da família, e acaba que esse trabalho, essa modalidade que você tem de conseguir atuar em vários projetos, em vários trabalhos, consegue trazer essa oportunidade de crescimento para você de maneira empreendedora, tá? E por último, uma redução de custo com encargos. Você como CLT, você acaba tendo aquela dedução no seu contra-cheque de INSS, de imposto de renda, e às vezes você não sabe nem para que é, você às vezes nem sabe nem se está certo, se está errado, e aí você fica refém dessa informação, né? E a gente tem o FGTS, que não é bem uma dedução, na verdade, é um benefício para nós, empregados, que você tem um 8% em cima do seu salário bruto, que vai gerando todo mês aquele acréscimo para que você consiga fazer um recolhimento. No saque aniversário, que agora não pode mais, né? A partir desse ano, ou do ano passado, se eu não me recordo, já foi bloqueado o saque aniversário, então você só faz a retirada sendo demitido da empresa, que não é muito interessante, né? Mas o que eu quero chegar nesse ponto é que na modalidade PJ, normalmente você costuma ter um salário maior do que o regime CLT, já que a empresa ela não vai estar pagando os encargos trabalhistas que normalmente ela estaria pagando em cima da modalidade CLT. E aí, com isso, você tendo uma maior remuneração, você tem uma liquidez, você tem mais fluxo de caixa, você tem uma renda maior a quesito de curto prazo, então você consegue se planejar melhor. A gente vem agora para explicar um pouco essa diferença de regimes, tá? Eu vou iniciar falando sobre os aspectos legais, e aí o que eu acho interessante aqui para a gente fazer, de acordo com o que eu for fechando aqui cada tema, eu vou abrir uns 2, 3 minutos para alguma dúvida específica ao tema, então quando a gente fechar a diferença entre regimes, que eu vou falar sobre o aspecto legal, a parte financeira, quais são as vantagens, e aí a gente abre para tirar um pouco de dúvida, combinado? Aspectos legais, a parte CLT. Você tem acesso ao direito trabalhista, que hoje todos sabem, que você recebe a FGTS, o 13º, as férias remuneradas, que já é aquilo que já está em nossa Constituição. A gente tem a questão da estabilidade, você quando é seletista, você tem a estabilidade, você já tem um vínculo formal com a empresa, então, para você sair da empresa, seja pela sua vontade ou pela vontade do empregador, é muito mais burocrático, porque quando a gente fala de valores, coça tudo, dói tudo, então a gente faz com mais calma as coisas, né? E também a parte de tributo. Perdão. Os encargos trabalhistas, eles são apurados em cima do seu salário bruto ou em cima de toda a sua remuneração, né? Quando eu falo de toda a sua remuneração, é tudo aquilo que você tem, que você está recebendo. Então, entra, dependendo de como é que está sendo a modalidade, entra seu salário, entra alguma bonificação, se for mencionado no seu contra-cheque, também vai ser apurado imposto em cima disso. E aí, qual é a diferença indo para a modalidade PJ? Primeiro, a gente inicia com a independência legal. Você não tem contrato de vínculo empregatício, você é um prestador de serviços. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso pode ser uma desvantagem para você. Então, isso aqui eu já digo que é o primeiro ponto de preocupação que você precisa ter, o primeiro cuidado que você precisa ter em relação a isso. Cada contrato, ele varia de acordo com o negócio, de acordo com a empresa que você está fazendo, de acordo com o projeto. Então, é bom você ter uma noção básica, ou talvez alguém que conheça, tenha uma certa noção de contratos, para que você não acabe se responsabilizando por uma coisa que pode ser prejudicial para você no futuro, tá? A ausência dos benefícios, então, quando você vira um PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, você deixa de receber o FGTS, dependendo de como é que seja o contrato, se você for um prestador dentro de uma empresa fixo, onde você, digamos, é um gerente de TI na Cydia, um exemplo, né, que a gente sabe que é área de tecnologia. Então, se você for gerente de TI, é o cara que é fixo. Normalmente, quando o cara ele é um profissional que está na empresa direto, que ele é exclusivo da empresa, mas ele está só com o modelo PJ, normalmente costuma ter férias remuneradas. Claro que existem cenários onde no contrato não vai ter férias, então você precisa ter um planejamento financeiro em cima disso. Ainda mais se você for atuar muito sobre projetos.
Então, se você é um cara que está pensando mais em pegar várias demandas, pegar um projeto, concluir, fechar, você não vai ter férias de contrato, você vai ter somente a verba em cima do que você está cobrando, essa prestação de serviço, e aí você tem que deixar isso muito bem calculado, tá? Obrigações legais, o profissional, ele tem que estar fazendo a emissão de nota fiscal, então quando você começa a CPJ, você tem que fazer a emissão de nota fiscal. Se você é MEI, você tem um custo em cima disso, ele é uma taxa fixa, que você paga, se eu não me engano, é de R$ 77,60, é uma taxa única que você paga todo mês, que é o imposto do MEI. Depois que você sai do MEI, que é um faturamento anual de R$ 81 mil, ou seja, 6.750, que é uma média mensal, se a gente for colocar no ano, você já vai para a ME, que é microempresa. O que é a microempresa? É quando você já ultrapassa esse teto, você já vira simples nacional. Então, você já começa a fazer o pagamento da DAS, não é mais da DAS MEI, que é própria do MEI, né? Então, você deixa de pagar essa taxa única de R$ 77,60 e começa a pagar os outros impostos. Dentro do Simples Nacional existe o que a gente chama de faixa e alíquotas, né? Que aí vai enquadrar de acordo com o seu modelo de prestação de serviço. Então, se você é um prestador de serviço, é uma indústria, um comércio, cada um tem a sua faixa, cada um tem a sua alíquota que vai ser recolhida em cima do imposto. Essa alíquota, ela varia de acordo com o seu faturamento, tá? Então, se você começa a ir para o ME, e depois do ME, que a gente quer é o microempresário, você vai para a empresa de pequeno porte, você começa a pagar DAS. E aí você vai pagar o quê? Vai pagar o PIS, vai pagar o COFINS, vai pagar o ISS, ICMS, tudo embutido em uma única guia, que a gente chama de PGDAS, tá? O Wesley mencionou um ponto muito importante. Quando você vai ser PJ, qual é o regime de tributação que eu escolho, né? Existe hoje 3 regimes. Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional, ele é o recolhimento de todos os informes de uma forma mais simples. Então, você, uma única guia, paga todos os impostos. Esse imposto, ele usa como apuração o seu faturamento bruto no mês. Ou seja, você vai pegar tudo aquilo que você emitiu de nota dentro do mês, digamos que você faturou R$ 10 mil no mês. É o seu valor de contrato, você emitiu uma nota lá na Prefeitura de Manaus, de R$ 10 mil. Aí vai ter a alíquota do ISS de 5% ou 2,5%, dependendo de qual é o KNAI. O que é o KNAI? O KNAI é o código que vai definir qual é o serviço da sua empresa. Ele vai dizer o que a sua empresa faz. Então, em cima disso, ele vai estar mencionando para a gente o ISS, aí você tem o PIS e COFINS, que é um outro documento que a gente chama de DARF, e aí você começa a pagar os outros impostos. É muito interessante, possivelmente, você até o ME se manter Simples Nacional. O Simples Nacional, ele vai de uma maneira mais enxuta, você não vai ter um custo com o contador para fazer a apuração dos impostos para você, e a alíquota também é boa. Por quê? O lucro presumido, ele é um pouco alto para prestador de serviço. O lucro presumido, ele vai pegar 32% do seu faturamento total, ou seja, se você fatura R$ 10 mil no mês, vai pegar 32% disso, 3.200. Esses 3.200, ele vai dizer que é uma presunção de lucro. Ou seja, o que ele está fazendo? Como o nome diz, é presunção de lucro presumido. Então, ele está presumindo que esses 3.200 vai ser o teu lucro. E aí, em cima de 3.200, ele vai aplicar 15% de RPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social. E aí você tem 15% de RPJ e 10% de CSLL. Ou seja, de 3.200, você vai pegar 15% de RPJ e 10% de CSLL. E aí você tem o seu imposto em cima disso, tá? Outro ponto importante. No MEI, você não consegue contratar um funcionário, tá? Mais de um funcionário, na verdade. Então, você que, dependendo de como é que está sendo, qual é o formato que você está pensando para regime PJ, se você quer pegar vários projetos, normalmente, quando a demanda aumenta, a gente costuma aumentar a nossa equipe também. Então, é interessante que, em cima do preço que você está colocando, em cima dos projetos, já é você pensar no futuro, uma mentalidade que você vai ter uma possível já migração para o Simples Nacional, onde você vai deixar de pagar aquela taxa única do MEI, já para pagar um imposto de aproximadamente R$ 1.000, 900, R$ 600, dependendo de qual é o valor de faturamento que você tem em cima disso, tá? A parte financeira, que já mencionou também um pouco que a gente conversou, no CLT, você tem a questão do salário bruto versus líquido, né? Ou seja, quanto maior a sua remuneração, maior vai ser essa diferença do seu salário bruto versus salário líquido. Por quê? Hoje a gente tem o INSS e o imposto de renda, que são impostos, são encargos trabalhistas, que é imposto em cima da sua remuneração. Quanto maior sua renda, maior vai ser a líquida. E aí tem uma que nós chamamos de tabela progressiva, né? Que aí tem um teto,
e um mínimo, e um, digamos, o piso e o teto para que você comece a ter um recolhimento. Ou seja, você que recebe ali até uns R$ 3.000, você não está pagando imposto de renda. Acima disso, você já vai começar a fazer o recolhimento, ou seja, no seu contra-cheque vai começar a vir uma dedução lá de imposto de renda, tarará, tarará, tarará. Ou seja, você que recebe R$ 5.000 no CLT, você deve estar recebendo uns 3.800, 4.200 no máximo no líquido, se não tiver mais nenhum adicional. Já no regime PJ já é o contrário, você já vai negociar o seu valor cobrindo esses custos de encargos, de demais impostos também que vai entrar em cima disso, tá? O benefício também da parte CLT que você pode ter são os benefícios. Então, além do salário, você pode estar recebendo vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, PLR, cesta e uma série de outros benefícios que as empresas hoje disponibilizam para você. Tá? Já no regime de PJ, como eu mencionei, a remuneração ela costuma ser maior, devido à empresa, ela não vai mais estar pagando os encargos, e isso aí, pensando como empresário agora. Você que é empresário e está aqui pensando em contratar, você sabe se é SLT ou PJ, pense muito no seu regime de tributação, tá? Você, num Simples Nacional, não paga o que nós chamamos de INSS patronal. O INSS patronal ele é o custo da empresa. Você, empresa, vai pagar pelo seu colaborador. Por isso que muitas empresas que são lucro presumido ou lucro real costumam contratar PJ, porque o PJ não vai ter o recolhimento do INSS patronal, que é 20% sobre a folha. Então, já é um percentual altíssimo em cima disso, tá? E aí, se você decidir ser PJ, você precisa ter muita atenção a alguns pontos. Primeiro, previdência privada. Você deixa de ser um contribuinte da Receita Federal, você deixa de mandar dinheiro para o governo, se você mesmo tem essa autonomia, porque você agora é empresa, tá? Você tem que pensar como mente jurídica. Então, você tem que já pensar na sua previdência privada, começar a juntar um dinheiro para que você comece a investir na sua previdência privada, um percentual de 10% a 12%, vai depender muito de qual é a modalidade que você vai escolher e qual é a instituição financeira também, tá? Segundo, férias e licenças. Acho que você iniciou de novo. Ah, não foi o meu... Só um momentinho. Tá funcionando normal. Beleza. E o segundo é as férias e as licenças. Dependendo de como é que é o seu trabalho, como é que vai ser o projeto, o contrato de prestação de serviço ele varia de empresa para empresa. Então, vai ter empresa que não vai querer negociar com você férias, que não vai querer pagar o valor, pode até liberar você os 30 dias, 20, 15 dias. Isso é muito flexível. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade quando a gente fala CLT e PJ. Você, como PJ, não pode, muitas vezes, pensar que tem os mesmos direitos de CLT. Claro que vai ter empresa que vai continuar pagando alimentação, vale transporte, vai ter férias remuneradas, com certeza. Vai ter empresas que vão continuar fazendo isso. Mas tenha em mente que vai ser muito difícil. Vai ter empresa que vai disponibilizar só 15 dias de férias, 20 dias de férias remuneradas. Então, tudo isso você precisa botar na balança de acordo com o seu contrato. E tudo isso é negociado. Tá? Então, você tem total autonomia, total poder de chegar com o empresário ou com recursos humanos da empresa ou do responsável de projeto para negociar isso. Tá? Não existe uma única regra de negócio. Tá bom? E, por último, entre essa diferença de regimes, a questão da flexibilidade. No regime CLT, a gente já tem uma regras estabelecidas, que são a questão dos horários fixos, né? Que aí envolve controle de ponto, a questão de hierarquia bem definidas e etc. A gente também tem a questão de estabilidade, porém, uma menor autonomia. Então, se você é um CLT, você é um profissional que depende muito das decisões da empresa para que você tenha uma mudança dessas atividades. Ou seja, você tem um escopo de projeto, um escopo de trabalho, e esse escopo ele só vai mudar se uma hierarquia, uma pessoa acima, ou o dono da empresa, enxergar uma mudança, uma necessidade de mudança em cima da sua atividade. Já no PJ já é um pouco diferente. Primeiro, você começa a ter autonomia de trabalho. A mesma coisa que isso pode ser vantajoso, também pode ser desafiador. Ainda mais para a gente que é brasileiro. Eu, sinceramente, sendo transparente, isso para mim é um desafio. Você ter essa possibilidade, estar trabalhando de casa, trabalhando em um escritório, ou qualquer outro lugar você pode estar fazendo o seu trabalho. A gente começa a ter aquela responsabilidade de autogestão, porque é somente você. Você tem as tarefas para organizar, você tem que cumprir os prazos. Então, toda a responsabilidade cai diretamente em você. Tá? Nesse momento, alguém tem alguma dúvida? Antes de a gente passar para o próximo tom? Tem hoje que levantou a mão. Então, esse que levantou a mão primeiro, pode falar. Bom, tá me ouvindo? Sim. Eu tenho muitas, mas eu vou resumir só em duas, assim.
PJ, teria um valor mínimo para ser aderido? Vou dar Não, um exemplo, 3.500, vale a pena ser PJ? vai depender de qual é o escopo de serviço que você está atuando. Tá. E aí é interessante você fazer um comparativo entre CLT e PJ. Aí que a você, outra dúvida... o que você pode fazer em cima disso, né? Hum. Se você tem uma proposta, 3.500 PJ, eu acredito que você tem uma proposta aí de um analista de TI, mais ou menos, ou no máximo um coordenador, dependendo de qual seja o posto da empresa. Você, como PJ, você vai deixar de receber o 8% de FGTS, ou seja, CLT, você tem uma remuneração de R$ 3.000. Você já pega aí 8% de R$ 3.000, todo mês a empresa vai ter que fazer o recolhimento e o pagamento lá no seu portal da FGTS. Dependendo de qual seja a proposta, você vai deixar de receber vale alimentação e vale transporte. Então, isso também você precisa precificar, se a empresa ela não for pagar, tá? E, além disso, envolve a questão de valor da sua atividade. Será que o seu trabalho vale somente R$ 3.500? Isso também você tem que botar na balança. E quando você começa a trabalhar com empresas, eu digo isso como de empresário agora, o empresário ele vai sempre querer o máximo de resultado pelo menor custo possível. E aí você é a pessoa responsável e tem que lembrar isso para você. A outra pergunta é rapidinho. Na questão do MEI que você falou, R$ 81.000 anual e parece 6.700 por mês. Eu pergunto, eu trabalhando em duas empresas, recebendo esse mesmo valor, o governo me taxaria como MEI ou teria que aderir para outro segmento? Esse mesmo valor seria, digamos, recebendo no limite, digamos, R$ 81.000, digamos, né? 80.900, mais ou menos isso, né? 81.000 a cada empresa. Tipo, eu pegava um dia numa empresa, outro dia noutra empresa, o mesmo contrato. Entendi. O governo ele não vai usar a sua quantidade de contratos para mensurar, ele vai pegar o seu valor de faturamento. Ou seja, esse 6.750 que eu disse, ele não precisa ser todo mês esse valor. O que eu estou dizendo é que no seu período anual, ou seja, de janeiro até dezembro, se não passar de R$ 81.000, de tudo que você emitiu de nota de fatura, você pode manter no MEI. Se você estiver faturando mais que isso, você vai até conseguir faturar mais, mas você está correndo um risco de cair numa malha. Então, o que é interessante? Você fazer uma mudança de porte econômico. Então, você vai sair de MEI e ir para ME. Como é que eu faço? Primeiro, tem que mudar na Receita Federal isso. Como é que faz isso? É interessante você ter um contador, que faz baratinho, R$ 100, R$ 50, ele faz essa mudança para você no ECAC. E aí você precisa ir na junta, que aí você vai fazer um contrato social da sua empresa agora, botando você como sócio. Aí você vira de MEI para ME. Obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que não. Então, vou continuar. Vamos lá. E aí a gente vem para uma preparação para a transição. Então, você que é empregador, você que é empregado, está com uma mentalidade já de virar um empreendedor, ou quem sabe futuramente já está crescendo tanto, você já tem vários projetos, já está possivelmente visando contratar pessoas para lhe auxiliar, é interessante você seguir essa linha aqui de crescimento e transição, tá? Primeira coisa que você precisa ter bem definida é a formalização da atividade. Como a gente estava conversando, precisa fazer a abertura do MEI. E se você já está vendo que o seu valor de faturamento ultrapassa aquele mínimo, que é 81.000 anual, você já vai abrir como uma ME, ou uma empresa de pequeno porte, mas o ideal é ME, que aí o seu imposto vai variar em cima do seu porte econômico também. Tá? A escolha do KNAI. O que é o KNAI? O KNAI, como eu mencionei, ele é um código que ele vai definir quais são as atividades que a sua empresa faz. Então, você vai dizer que a sua empresa ela faz serviços de manutenção de equipamentos de tecnologia, de molde, etc. Existem vários KNAIs. E aí é bom, isso já até linka com o nosso terceiro ponto, que é um acompanhamento de um contador. Porque é o contador que vai fazer essa abertura para você, ele que vai orientar você qual é o KNAI correto. E não é caro. Você, com R$ 100, como eu mencionei, até R$ 200, você vai achar alguém que consiga ajudar isso em você, tá bom? O segundo ponto é a mudança de mentalidade, eu digo que esse é o mais importante, tá? Você vai ter um giro de chave na cabeça, que é você sair da caixa de pensar como empregado para você pensar como empreendedor. Você, quando empregado, você só pensa somente no seu trabalho. Você precisa chegar 8 horas, 7 horas da manhã,
ver se as máquinas estão funcionando, ver como é que está o Wi-Fi, ver se o cara que está falando que o monitor não está ligando, tu vai ver se só está desligado da tomada. Então, você vai estar pensando no seu trabalho. Quando você vira empreendedor, já existe uma série de outras coisas que você precisa pensar. Claro, tem os seus trabalhos, tem os seus projetos, mas o que vai entrar aí que você precisa pensar? Você precisa pensar no seu fluxo de caixa, você precisa pensar no seu lado financeiro de negócio, ou seja, como é que está o meu recebimento de contas, como é que está o meu contas a pagar, esse contas a pagar é o volume de contas que você tem que pagar no mês, como é que está a situação do meu faturamento, será que eu vou ser desenquadrado, será que eu vou ter que pagar mais imposto, será que eu estou declarando faturamento? Então, existe uma série de coisas que você precisa pensar, tá? E aí, além disso, entra a questão da necessidade de você mudar sua mentalidade para focar em resultados e autogestão. O que é isso? A autogestão é você ser responsável com seus projetos, com suas obrigações. Então, tudo aquilo que você tem de demanda para trabalho, de fazer, ainda mais você, se tiver dificuldade com isso, que hoje, infelizmente, a gente sabe que isso é muito comum, ter essa responsabilidade com suas atividades, você precisa ter muito cuidado com isso. Porque, como eu mencionei, Manaus é muito pequena se você estiver trabalhando só para cá. Então, é muito fácil de você se queimar. Então, é bom ter um planejamento, é bom você ter ferramentas de apoio. Você pode fazer isso no seu caderno. Inicialmente, eu gostava muito de pegar um A4, botar todas as empresas que eram meu cliente e colocava tudo que tinha para fazer na semana. Ou você pode usar o Trello. Não sei se vocês conhecem. O Trello é um gestor de tarefas muito legal, gratuito, e eu uso até hoje. Existem outras formas de você controlar suas tarefas também, tá? Terceiro ponto, educação financeira. Se você já não tem muita organização financeiramente com suas contas, você já sendo empregado, eu sugiro você ainda não ser um PJ ainda. Por quê? Porque você, quando vira um PJ, você gera essa responsabilidade maior em ter um controle financeiro. Então, você precisa saber muito bem. E aí, você da área financeira, eu gosto muito de enxergar minha visão anual. Como é que está o meu ano todo? Eu pego todos os meus contratos, faço uma projeção de receita. O que é essa projeção? Eu pego tudo aquilo que está projetado de eu receber em todos os meses, projeto tudo aquilo que eu tenho de despesas para fazer o lançamento, então só tenho que pagar meu aluguel de janeiro a dezembro, porque ninguém mora embaixo da ponte. Então, eu projeto todo o custo que eu tenho nessa planilha, para que no final da linha eu veja quanto que sobra de capital, quanto que sobra para mim de resultado líquido, ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro no final do mês. Então, isso você vai começar a pensar não só para suas despesas pessoais, mas para sua despesa da empresa, que antes você não tinha como alimentação, como transporte. Se você começar a fazer contribuição com previdência privada, porque você já não vai estar fazendo pagamento com imposto do INSS, que tem um que é específico para isso. Você vai começar a ir atrás de plano de saúde e uma série de outros fatores que você vai precisar controlar, tá? E o quarto ponto é a questão do networking e o marketing pessoal. Cara, você só vai conseguir vender se você souber fazer um networking muito bom ou um marketing pessoal muito bom no início. Ou se você for um cara muito bom naquilo que você faz, tá? Mas no início vai ser difícil. Eu digo isso para você porque eu passei por essa jornada e no início sempre é difícil. Então você precisa estar próximo de pessoas que podem gerar valor para você, você precisa estar próximo de pessoas que têm o mesmo interesse ou que podem gerar valor para você, que pode facilitar. Então, o network é a chave do sucesso. Você precisa se relacionar com pessoas do mercado, ser uma pessoa bem relacionada, tá? E também a questão de noções básicas de contrato e negociação. Muito cuidado com os contratos que vocês estão acertando, tá? Isso aí, com o passar do tempo, vocês vão ganhando experiência, a casca ela vai engrossando, para que futuramente você não corra o risco de ser enganados. Infelizmente, a gente sabe que existem muitas empresas de más intenções, né, empresas de pequeno porte, até algumas de médio porte, que é muito complicado, tá? E você, como PJ, precisa ter muito cuidado. Você, como PJ, você não tem a obrigação de cumprir horário, você não é obrigado a usar crachá, não existe uma situação de Aí, será? Eu acho que caiu. Será que foi embora a energia? Caiu a conexão dele já. O estagiário passou lá e derrubou o carro. Voltou. A energia foi embora, foi o estagiário mesmo ali, ó. Mas vamos lá. Então, esse cuidado precisa ter muito grande com o contrato, tá? Então, você precisa ter essa retenção, essa atenção naquilo que você está acertando com as empresas, tá bom? E a negociação também, como igual a dúvida do nosso amigo que perguntou qual é o valor ideal. Cara,
vai depender muito de como é o mercado. Qual é o serviço que você está ofertando para essa empresa? Qual é a proposta? Você vai fazer uma equiparação do que o mercado está pagando, está disponibilizando, e você vai medir com o seu valor. Se você faz um serviço que você é melhor que todo mundo, obviamente você não vai cobrar mais barato que todo mundo. Então, é aí que envolve já a postura do empreendimento, tá? Alguma dúvida até aqui? Aí eu abro novamente para as dúvidas. Eu queria só colocar uma consideração, Fabrício, que eu acho que essa pergunta do Luiz é mais também no sentido de que hoje eu estou como CLT e recebo R$ 4.000. Sim. E aí eu quero melhorar isso, eu quero negociar com o meu patrão de, em vez de eu ser CLT por 4.000, eu ser PJ por X mil. Qual seria esse X mil? Acho que esse é um grande desafio da gente tentar ter essa ideia. Legal. Porque, de fato, enquanto está no MEI, dentro do teto de 6.000, 5.000, alguma coisa, o imposto é como tu falou, é R$ 77, considera R$ 100 e você já sabe quanto que você cobra. Agora, quando você vai para o MME, realmente tem muitos impostos, e aí uma coisa que eu apanhei muito, compartilhando com todo mundo, é que você paga por cima do faturamento. Então, tudo que você fatura, você paga imposto. Então, não tem muito para onde tu correr. Faturou ali por nota, o leão já está ali mordendo e não se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, e aí isso é muito importante, porque como você não está habituado com isso, né? Você fica, e agora? Quanto é que eu vou deixar de ter livro no meu bolso? Sim. Isso aí foi bem complicado. O que é interessante você mencionar aí? Tá? Então, você pega o seu valor que você recebe bruto. Eu posso até disponibilizar o material para vocês, eu vou mandar para o Wesley, tá? O Wesley pode me cobrar uma planilhinha lá para vocês fazerem isso automático. Mas vamos lá, de raciocínio rápido. Você vai pegar a sua remuneração bruta, então você recebe R$ 5.000. Beleza. Você vai listar todos os benefícios que você recebe. Então, você recebe vale alimentação, R$ 350 por mês, beleza, R$ 350, você vai adicionar seu vale transporte, uma média de R$ 190 por mês. Você vai adicionar 8% do seu FGTS em cima da sua remuneração bruta, então você vai pegar os 5.000 vezes 8%, vai dar um valor X. Você vai pegar um terço da sua remuneração bruta, que é referente às suas férias, ou seja, se você recebe 5.000, você vai pegar um terço desse valor, é o valor que você vai receber quando você for tirar férias a mais. E você vai pegar o valor da sua remuneração dividido por 12. Ou você pode até dobrar, porque esse é o 13º. Tá? Então, isso aí é a listagem mínima. Se você tiver outros benefícios, você vai anotar tudo isso. Se hoje, vou dar um exemplo. Hoje, 5.000 bruto, com tudo que eu mencionei de benefício, está dando 6.500. Beleza, está dando 6.500. O mínimo que você precisa receber é isso, 6.500. Esse é o mínimo. Por quê? Porque quando você virar para PJ, a empresa, o empregador vai deixar de pagar imposto. Se ele for lucro presumido, lucro real, ele vai pagar menos de 20% do INSS patronal, ou seja, 20% da sua remuneração. Aí no material que eu mandar para vocês vai estar bem explicadinho, vai ficar bacana. Vai ser INSS patronal reduzido, vai ser o INSS, existem 3 tipos de INSS. Existe o patronal, segurados e terceiros, tá? Aquele INSS que é debitado no valor de vocês, que aparece no contra-cheque, menos 100 e poucos reais, menos 200 e poucos reais, ele é o INSS segurados, é o que vai passar a Previdência. Então, o terceiros, quem paga é a empresa, que é 5,8%, tá? Então, eu tenho aí uma redução de INSS patronal, de INSS terceiros, o imposto de renda, que praticamente é o que está indo para o governo, você pagando como PJ é mais interessante, e, se eu não me engano, somente. Ou seja, toda essa carga tributária que a empresa vai estar pagando vai ser muito mais viável. Aí, como eu mencionei, eu vou fazer uma panelinha para vocês, para que vocês botem todo o valor que vocês recebem de salário, benefícios, etc. Vai já dar o valor total que você custa para a empresa, e aí vocês vão ter como base o valor mínimo que vocês podem negociar. Combinado? Oi, oi. Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Teste. Tô ouvindo normal aqui. Beleza. Então, vamos para o próximo. Alguns desafios que, quando você tem essa girada de chave, você precisa ter cuidado. Tá? Ainda mais você que está pensando em trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, né? Não uma única empresa específica. Então, primeiro, a insegurança em relação aos contratos.
você sai de um regime onde você tem uma estabilidade maior devido a todos os benefícios, a toda a burocracia que existe no modelo seletista, para um modelo onde você vai ter que ir atrás dos clientes, onde você vai ter que mostrar seu portfólio, vai ter que divulgar o seu trabalho. E dependendo de muitas vezes como é que vai ser feita essa divulgação, pode gerar alguns transtornos. Então, é interessantíssimo vocês terem uma reserva de caixa. Isso a gente vai mencionar depois, mas vocês precisam ter uma reserva de caixa. Eu digo que o mínimo que vocês precisam é de 3 a 6 meses de caixa guardado já antes de iniciar um negócio. Então, por exemplo, você que está pensando em abrir um empreendimento para realmente trabalhar com projetos, essa parte de TI, de tecnologia, em maneira geral, você precisa ter 6 meses de caixa no máximo, já garantido para vocês não se preocupar, porque pode acontecer imprevistos, pode não sair de acordo com a sua programação, então é muito mais interessante que você já está preparado do que daí vier. A necessidade de autogestão, você não vai estar atuando muitas vezes sob a supervisão direta, tá? E aí você vai fazer aquele controle de gerenciamento de prazo de projetos de maneira geral, então é um cuidado que você precisa ter, que envolve seu nome, envolve seu trabalho. Por último, investimento em capacitação contínua. Então, você precisa continuar investindo no seu treinamento, continuar investindo na sua graduação, pós-graduação, cursos técnicos, para que aí vai voltar aquele termo que a gente conversou lá atrás, que é, vai gerar valor no seu trabalho, vai gerar o que você faz de diferente dos demais. Então, isso aí dá um destaque para vocês. E aí, para a gente concluir essa parte de recomendações, quais são alguns cuidados que vocês precisam ter em relação a isso, né? De maneira resumida, novamente, essa parte do investimento na capacitação e atualização contínua, como a gente mencionou no último tópico, continue investindo nos seus estudos, de maneira geral. O planejamento financeiro, essa reserva financeira que você precisa ter, para que você não se preocupe, para que você não se comprometa realmente financeiramente. A gente sabe que hoje um dos maiores casos de divórcio, de estresse no Brasil todo é a situação financeira. Então, você que já tem mais de 30 anos, já tem uma responsabilidade maior, já tem casa própria, já tem um custo de vida, um padrão de vida maior, precisa ter um planejamento, um cuidado maior, tá? A organização da gestão de tempo e processo, você precisa saber organizar melhor o seu tempo, organizar seus processos, as suas atividades, as suas demandas, e, por último, reforçando o investimento em network e parcerias estratégicas. O network ele é a chave do sucesso. Você ser bem relacionado, conhecer bem pessoas, vai gerar que você consiga fechar mais contratos, que você consiga ter mais oportunidades, vai abrir portas para o seu negócio. Tá bom? Então, fica o meu agradecimento. Aqui está o meu contato também, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida. O nosso material dessa parte de que vocês vão fazer um cálculo onde vocês vão colocar a remuneração de vocês, todos os benefícios, qual é o custo total que vocês têm para a empresa, para que quando vocês cheguem aos gestores ou ao dono do negócio, o empresário querendo negociar, querendo mudar para PJ para receber mais, você já vão ter esse norte. E é interessante também você que depois de, claro, começar a pegar vários contratos, que eu tenho amigos que hoje são da área de tecnologia e têm contratos até mesmo de outro país que conseguem conciliar. Então, você precisa ter esse cuidado maior com tudo que eu mencionei. Financeiro, a questão de mentalidade, a capacitação contínua e o network. Combinado? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, gente, abre aí o microfone e pode ficar à vontade. Eu acho que Agora é a hora. Essa é a hora de tirar todas as dúvidas. Dorival botou aqui no chat. Se puder ter um exemplo para MS, quem ganha acima de 7K, que eu acho que é o cara que já está fora do meio, né? Seria interessante. Aonde está? Deixa eu só ver aqui. No chat. Luiz está falando com a gente, Luiz, ou será que está... Só uma dúvida. Só uma vai. dúvida. A pessoa que trabalha no CLT e, porventura, quer começar a navegar no PJ e manter as duas modalidades. Qual é o impacto tributário em relação a isso? Tá, vamos lá. Você vai continuar trabalhando com um trabalho CLT e uma proposta PJ, é isso? Isso. Tá. O único cuidado que você precisa ter é se você vai ter cláusula de exclusividade. Dependendo de qual seja a empresa que você está trabalhando, existem alguns contratos, seja ele CLT, devido a compliance, essas coisas, até mesmo PJ, requer essa necessidade de ser exclusividade. O que é isso? Quer dizer que você é exclusivo da empresa, não pode pegar nenhum trabalho. Em relação à parte financeira, de imposto, essas coisas, não vai impactar nada. O único cuidado que você precisa ter é o mesmo cuidado que você já vai ter, mesmo se tivesse
Caiu para vocês? Voltou a energia Caiu. dele lá. Caiu. Voltou, foi embora de vez. Caiu. O no break dele acabou a bateria. Notebook, né? Tá, eu vi uma dúvida aqui sobre o horário Voltou. PJ. Não repete, porque eu acho que o que tá falando a gente não viu, não. Ficou ruim o áudio? Cortou total, a gente não viu nada. Ah, sim. Então vamos lá. Essa parte em relação a você trabalhar como CLT e PJ, o único cuidado que você precisa ter é se em alguma dessas empresas vai ter alguma exigência de exclusividade. O que é isso? Quer dizer que você é o único da empresa, não pode trabalhar em nenhum outro projeto. É o único cuidado. Fora isso, você vai fazer só o acompanhamento que você tem normal para a parte PJ, que é acompanhar de maneira contínua a sua parte tributária. Lembrando que se você vira ME, você sai do MEI e vai para um ME, uma empresa de pequeno porte, você vai pagar mais imposto. E aí, o Simples Nacional, ele é calculado em cima do seu faturamento, ou seja, quanto maior seu faturamento, maior vai ser a alíquota, maior precisa ser sua precificação, maior precisa ser a reserva que você vai ter para pagar o imposto. A mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo cuidado, tá? E agora que a gente está tendo, né, na verdade voltaram, né, o governo, essa parte de PIX, daquela sessão de acompanhamento, mas se retomar futuramente, vamos ver os próximos capítulos, no formato que estava sendo apresentado, seria um pouco prejudicial, que aí envolve aquela situação de a gente ter mais de 5 mil movimentados em conta, e aí isso já envolve a questão do imposto de renda e etc, né? O Matheus perguntou... Obrigado, Luiz. O Matheus perguntou aqui sobre a situação do horário. Eu já até respondi, mas eu vou revisar. Em relação ao horário para PJ, não pode ter, tá? Você não pode exigir os mesmos requisitos de um CLT para um PJ. Por quê? Você é empresa, você é pessoa jurídica, então você não pode estar cobrando horário, você não pode estar cobrando crachá, fardamento e etc. Claro que você também não vai ser o cara que vai bater com os 2 pés no peito do empresário, não é assim. A gente precisa ser muito flexível com essa situação. Existem coisas que valem a pena brigar, existem coisas que não valem. Eu mesmo tive essa experiência antes de abrir a empresa. Eu era PJ uma empresa e a dona da empresa queria que eu usasse farda. Eu não gostava. Eu sentei, conversei, expliquei. Mas se você vê que é uma briga que não vale a pena, então fica a seu caso. Mas lembrando que não pode. Se isso entrar na justiça, isso vai ser enquadrado como vínculo empregatício, e aí digamos que já é uma causa ganha, digamos, em cima disso, tá? O valor de contrato PJ é fixo ou é dinâmico a cada mês? Depende. Se você for um PJ que trabalha direto com uma única empresa, vou dar um exemplo. Eu sou um exemplo, tá? Digamos que eu seja gerente de TI no Cydia. E aí eu sou, digamos, um funcionário, só que na modalidade PJ. Normalmente, essa situação costuma ser um valor fixo. Aonde que costuma ser dinâmico? Quando você trabalha sobre projetos. Você trabalha sobre projetos, você está trabalhando sobre entrega. Então, dependendo daquilo que você entrega, você vai gerando a sua renda, ou mesmo, dependendo em cima do projeto, você já vai ter um valor fixo. É muito variável de acordo com aquilo que você está trabalhando. A Aricélia perguntou, poderia fazer uma simulação de uma remuneração de 10K, CLT e PJ, quanto ao valor líquido em cada situação? Posso sim. Aí nessa planilha que eu vou mandar para você, eu já tenho 2 simulações, tá, Wesley? Uma de 7 e uma de 10. E essa de 10, ele já, como PJ, você já vai entrar no ME. Ou seja, você já vai entrar numa microempresa, você já vai começar a pagar DAS. Então, você vai estar pagando aí de imposto uns 1.250, uns 1.300 no dia 20, que é quando vence a PG DAS. Então, isso aí é um cuidado que precisa ter, tá? Beleza. Mais alguém? Breno? O Breno tá com a mão levantada um tempão, né, Breno? Tá um áudio um pouco ruim. Chamar de suporte. Tá ruim o áudio. Tá robotizado. Acho que é o microfone. Tá ruim ainda. Eu vou passar aqui para outro, então, tá? Quem que queria falar? Eu queria tirar uma dúvida em relação ao contrato. No caso, para esse começo, você recomenda a gente ir atrás de algum
de algum consultor jurídico ou você tem um modelo de contrato para compartilhar com a gente? O que você recomenda a gente fazer nesse começo? Eu tenho um modelo de contrato. E aí, o que acontece? O contrato, ele, digamos, é uma via de mão dupla, né? Existem empresas que já têm o seu padronizado. Então, você vai com uma empresa e aí ele já tem esse costume, esse hábito de trabalhar com PJ. Normalmente a empresa mesmo já disponibiliza o contrato PJ. Aí você tem que ter atenção somente às cláusulas. E aí o meu contato eu posso até mandar depois. E aí, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, pode mandar em cima disso também. Mas eu tenho um formato que eu posso deixar padrão para vocês, que vocês podem usar futuramente, sem problema nenhum. Ah, perfeito, muito obrigado. É até importante, depois, se vocês quiserem, a gente sempre faz aquele formulário, né? O Fabrício pode, de repente, fazer contato com vocês, para vocês precisarem de alguma consultoria, alguma coisa, ele pode estar ajudando aí. Como vocês sabem, ele é parceiro da Tec, então também tem um descontinho aí. Tá? Então a gente consegue estar apoiando vocês aí. Também existem outras soluções de algumas startups. Então, assim, tem vários nortes e caminhos que pode ser seguido, né? Eu não sei se tu é contador, Fabrício, desculpa se tu me falou se é. Não, eu sou formado em gestão financeira e com pós em controladoria e custo, mas dentro da minha equipe tem contador. Ah, então pronto. Então dentro do time dá para fazer essa parte de contabilidade que, vou ser sincero a vocês, eu não tenho paciência, é muita burocracia, tem que ir para a prefeitura, tem que ter alvará, tem que ter um monte de coisa. Essa situação de alvará é porque quando você entra como MF, você precisa ter um ponto comercial. E aí você precisa ter duas possibilidades, né? Você tem uma possibilidade de usar o local próprio, você precisa apresentar o alvará, mas existem o que a gente chama de aluguel de... Eu esqueci o nome. Endereço virtual, né? Exatamente, que aí você vai pagar um aluguel todo mês para usar um endereço fiscal da empresa. Então, até que é assim, até que ela usa o endereço fiscal, mas mesmo assim, pelo menos para mim, quando eu tive que sair do MEI e fui para o ME, foi um valor, assim, não é valor assim, baratinho não, né? E é legal você fazer assim, quando você sair do MEI para o ME, é bom você já adicionar tudo que você precisa adicionar. Por quê? No MEI, você não é, digamos, um sócio, né? Você não tem um contrato social. O que é o contrato social? No contrato social vai dizer quem são os sócios, quais são as cotas, qual é o valor da empresa, investimento de capital social. É um contrato da empresa, está toda a informação da empresa. Quando você entra para a ME, você criar esse contrato social e é muito caro para você ficar mudando toda vez. Toda alteração que você fizer na junta é uns 300, 400 reais. Então, se você tiver que mudar um código no contrato social, você paga uma porrada de dinheiro, independente de quanto você recebe. Então, quando você fizer essa transição, é bom você ter um acompanhamento, claro, né? Se você quiser adicionar KNAI e essas coisas, para que quando ocorra essa transição, já vá tudo certo. Ali, ó, Boa Vista, ó, quase 600 reais. 600 reais aí eu como ali numa parrilha de boa. Eu procurei na época, e até por isso também um dos motivos da gente também ter na associação, a gente tem um desconto de, acho que 30% no escritório virtual. E eu vi assim, nos coworks mais padrões aqui do Amazonas, são bem caros, é mais de 800 reais. O cara o cara tá saindo do MEI, aí vai tirar logo de cara, se 800 conto, é pesado. Mas se você jogar na internet aluguel fiscal, endereço fiscal, tem lugar de 100 reais, 150 reais mês, então você é mais tranquilo, você consegue. Tem que dar uma procurada, gente, é meio chatinho que dar uma procurada. Tem mais uma pergunta aqui do Brendo, sobre o valor hora. Vamos lá, a dúvida era sobre o valor hora. No caso, o valor hora é negociado previamente do início da prestação de serviço, correto? Correto. Por quê? Você, quando vai prestar esse serviço, você já precisa deixar isso muito bem formatado já em contrato. Evite fazer na verdade, tudo que você tiver para fazer, resolva já no contrato. Evite você começar a fazer uma prestação de serviço ou algo do tipo sem contrato. Eu mesmo tive dor de cabeça com isso, já tive aí um prejuízo de mais de 20 mil reais, porque a gente foi de boa fé, começar os trabalhos sem ter contrato assinado, e aí acabou que deu uma dor de cabeça imensa que eu poderia ter resolvido antes. Então,
você precisa já ter esse contrato. Essa questão de valor hora é uma só precificação, tá? E aí essa precificação ela vai envolver quantas horas, qual é o valor da sua hora, quanto que custa a sua hora. Então, por exemplo, eu quero receber 5 mil reais. Então, você divide 5 mil reais para 220, né? Que aí é o comum do CLT. E aí você vai ter o custo da sua hora. Eu quero ter um lucro de 30%, 40%. Aí você pega esse valor vezes a sua margem de lucro. Essa margem de lucro ela tem que ser o suficiente para pagar todo o seu custo de imposto, todo o seu custo de pessoal que você quiser. Então, essa questão de precificação é algo que você tem que fazer com cuidado. Erimar, pode falar. Só uma colocação aí que é bom salientar, né? Que até nesses contratos que a gente fizer, né? Tem que botar umas cláusulas aí de rescisão, né? De contrato, porque Multa contratual, com certeza. existe assim, às vezes a empresa, vamos mudar a equipe, sei lá, de analista para PJ, tal, aí passa um mês, 2, Demite todo mundo e todo mundo quebra a cara. e não tem direito a mais nada. O que eu costumo fazer nos meus contratos com os meus clientes, né? E aí vocês podem aderir também. Para empresas que vocês vão entrar com prazo indeterminado, o que é o prazo indeterminado? Quer dizer que não tem data de fim. Em algum momento, uma das partes vai rescindir. Quando a gente fala de prazo indeterminado, eu peço um aviso prévio de, no mínimo, 45 dias. Esses dias de aviso prévio pode ser 30, pode ser 45, pode ser 90. Você bota aí quantos dias você quiser. Claro que a empresa possivelmente pode contestar, tá? Em cima desses avisos prévios, caso a empresa não cumpra, eu não costumo cobrar multa de rescisão, porque eu já vou estar sendo avisado previamente. Aí, digamos, se eu boto no meu contrato lá, aviso prévio de 90 dias, a empresa rescindiu, quer que eu saia amanhã. Então, você vai pagar a multa de quantas vezes eu colocar lá. Você pode botar valor fixo ou quantidade de vezes do seu contrato. Então, o meu valor da parcela é 5 mil reais. A minha multa de contrato é 4 vezes a meu valor de parcela. Então, a empresa tem que pagar 20 mil reais para vocês. E aí, lembrando, essa quantidade de parcelas, o valor, tudo do seu contrato, a empresa ela tem possibilidade de negociar contigo. Então, é muito aquele jogo de cintura, do que você pode ceder, o que você não pode, é muito questão daquilo de valor. Além disso, agora sim, para empresas que eu não tenho, que eu já tenho um prazo, que eu já tenho um início e um fim já definido em contrato, eu não peço aviso prévio. Já se rescindir antes disso, já tem multa. Então, por exemplo, meu contrato de 1 ano, eu começo dia 1º de janeiro e termino dia 1º de janeiro de 26. Se rescindir antes de mim, antes desse tempo, vai pagar multa contratual de acordo com o que eu estou definindo em contrato. E lembrando, esse valor ele pode ser tanto meu, que sou o prestador, como também da empresa. Ou seja, se eu rescindir antes disso, eu também estou passível de pagar para a empresa. Vocês agora são prestadores, não mais empregados, tá? Então, isso é um cuidado que precisa ter também. Mais uma dúvida aqui? Tá. Leandro, liste todos os serviços que você vai realizar, é muito importante para depois a empresa pensar. Claro, com certeza. Eu já estou até listando aqui no bloco de notas, e eu passo tudo aqui para a gente passar e mandar para vocês. Daniel Silva Mello, os contratos de prestação de serviços habituais com pagamento, valor hora, não caracterizam o vínculo empregatício? As empresas estão dispostas a assumir esse risco, mesmo com cláusula de rescisão do seu trabalho, a contratação é certamente direcional, tá? Na verdade, não. O que vai vincular é o escopo do seu serviço, né? O que você precisa ter muito cuidado também em relação a isso é porque, assim, você com certeza não vai botar o valor de hora. Você vai definir qual é o projeto que você vai estar fazendo. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma infra da empresa. Para mim, isso aqui vai demorar, digamos, 20 horas, o meu preço é 15 mil reais. Eu vou botar lá no contrato 15 mil reais para fazer o trabalho do início tal até o final tal. Porque se você realmente colocar o valor da sua hora lá por trabalho, aí realmente dá... você está passível de acabar sendo recusado pelo contrato, porque a empresa, se ela for mais madura, ela vai acabar recusando essa proposta. Com certeza. Isso aí não tem a menor dúvida que vai fazer isso. Com certeza. E lembrando que do início até o fim do seu contrato, a empresa pode tentar negociar contigo. Ou seja,
Se tu botou ali, igual eu, por exemplo, costumo colocar uma bonificação anual nos meus contratos com clientes, que é o que acontece? Para as empresas que eu tenho contrato de 1 ano. Caiu de novo. Cláusula de bonificação nos últimos 2 meses, como se fosse um 13º. Eu boto, mas eu sabendo que a empresa pode negociar, dependendo de como é que está indo a negociação, se a empresa está sendo um pouco chata com várias coisas, eu já repenso com mais calma. Mas se ela está pedindo só para tirar isso, não, beleza, eu tiro, não tem problema. Lembrando que relacionamento faz parte de tudo, né? Uma via de mão dupla. Eu quero até aproveitar o gancho, né? Assim, a gente fala, gostei muito da fala do Fabrício quando ele fala da mudança de pensamento. Tudo que está sendo colocado aqui é para você ter segurança de não ficar vendo navio em qualquer momento, mas o grande ponto é que quando a gente migra para essa área de PJ, e aí a gente começa a ser empresário, realmente a cabeça muda, porque você tem que pensar em outras coisas que você não era habitualmente você não pensava. Eu mesmo posso falar para vocês que falaram muito com minha esposa sobre essa questão dos impostos. Eu ficava revoltado porque eu pagava R$ 77 e ia pagar 6% não sei o que lá. Ela falou, amor, pensa do lado positivo, você está pagando imposto porque está ganhando mais. Então é isso que eu falo para vocês. Se hoje você está tendo a possibilidade de sair do contrato de 5 mil como CLT indo para o contrato de 10 mil como PJ, você vai ter que arcar com os impostos, com todas essas coisas que você está falando aqui. E aí, o risco é o mesmo, galera. Porque se tu for demitido do CLT, tu também vai ficar... A única coisa que vai ter diferença é que tu vai pegar ali 5 meses de seguro-desemprego. O teto é quanto? Se eu não for memória... E o que é que eu pensei, assim, antes de partir para a pergunta do Leandro, antes de eu abrir a empresa, eu já tinha posição já estratégica na parte financeira em outras empresas. E aí, o que fez eu abrir o negócio, a seguir esse caminho de assumir esse risco, né? É porque você tem as mesmas 24 horas do seu dia, você vai ter a mesma dor de cabeça que você vai ter, você vai se estressar do mesmo jeito. A única diferença que você vai ter é que, ao invés de tu se estressar pelo negócio dos outros, tu tá se estressando por algo que é teu. Tu pode se dedicar, tu vai ganhar muito mais, a possibilidade de crescimento depende somente de ti. Então, isso fez com que eu tivesse essa mudança de mentalidade e hoje eu colho os frutos. Talvez, se eu não tivesse feito essa mudança, eu não estaria onde eu estou hoje. Não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje, não teria conquistado o que eu teria conquistado hoje. Então, aí fica essa reflexão também. Pode falar, Leandro. Cara, boa noite primeiro, pessoal. Boa noite. Eu já estou com o PJ aí, já tem 3 meses. É muito bom. Bem-vindo ao grupo. É muito motivante, sabe? E a gente sempre pensa muito, imposto. Cara, se você pegar um contador bom, né, ele vai, não por debaixo dos panos, fazendo tudo certinho, o cara vai te fazer pagar pouco imposto. Né? Tem, assim, atualmente tem várias formas, assim, é porque a gente tem, quando a gente começa a crescer no mercado, e acho que todo mundo é assim, a gente conhece o caminho certo ou errado, né? Existe o errado, mas que hoje, infelizmente, muita gente faz, que é a sonegação de receita. Né? O modelo de tributação hoje dos regimes, eles são muito passíveis de você sonegar a receita. O que é sonegar a receita? É você não declarar. Então, por exemplo, você fatura 1 milhão, mas você declarou para a Receita Federal que você faturou 100 mil. Obviamente, você vai pagar menos imposto. Isso, infelizmente, é comum no mercado. Então, assim, existem essas possibilidades. O MEI você consegue declarar zerado, para você não pagar imposto. O ME é a mesma coisa, porque o lucro presumido e o Simples Nacional, o imposto é calculado em cima do seu faturamento. Então, a partir do momento que você declara zerado, você não vai ter, o seu imposto vai reduzir ou vai ser quase zero. Claro que eu não sugiro ser zerado. Tá? Se você estiver pensando por esse caminho de pagar menos imposto assim nesse ponto, evite fazer uma diferença muito grande para não cair numa malha assim, tá? Claro que esse momento que está tendo agora da situação do Drex, né, do Pix, ele tem vindo com essa proposta de acabar isso, tá? Então por isso que muita gente reclamou e etc, porque acaba, porque o Banco Central vai ter acesso às suas informações. Claro que o único regime que você não vai fazer isso, não vai conseguir, é o lucro real. Porque, como o nome diz, é lucro real. A tributação do regime ela é calculada em cima do seu lucro, lá no final, depois que você paga imposto,
custo e despesa. Por ser em cima do lucro real, é o único regime que a Receita Federal é um pouquinho mais chata, que fica no pé, que faz realmente, na linha de auditoria, imaginamos que seja auditoria, que vai fazer auditoria nas empresas, no demonstrativo, para saber se está tudo certo. É o único regime que é um pouquinho mais chato em relação a isso. Você não está mascarando, né? Você está botando... Exato. Porque assim, existem documentos que a gente fala que tem valor fiscal e valor financeiro. O recibo, essas coisas, boleto, são documentos que têm valor financeiro e não têm valor fiscal. Quais são os documentos que têm valor fiscal? Nota fiscal, cupom fiscal, a DANF. Então, num regime de lucro real, só pode documentos com valores fiscais. Então, você não pode receber sem ter nota, você não pode pagar sem ter nota, porque se você pega uma auditoria, a primeira coisa que o auditor vai perguntar, cadê as notas de tudo isso aqui? Se não tiver nota, meu amigo, beijo e benção, que você vai pagar uma boa multa. E o legal do PJ é o quê? É algo muito importante que a gente tem que pensar, né? Você ter o controle financeiro. Com certeza. Porque senão você passa batido em imposto, meu amigo, doído. Aquele cara que tá lascado com cartão de crédito, quando vai para PJ, ele se treme todinho. Se treme todinho. Exatamente. Cara, eu digo que não é nem só a parte financeira. Claro que a parte financeira é consequência, né? Você tem a possibilidade de pegar várias empresas, você tem a possibilidade de pegar uma remuneração maior, mas eu digo que também é mais a qualidade de vida. Sim. De você ter mais tempo com a sua família, você, às vezes, poder descansar uma hora a mais, isso aí, para mim, é o mais interessante. Claro que é tudo dentro da responsabilidade, né? Você tem um projeto lá para você Exato. e entregue. Mas é aquela coisa, né? O PJ é muito bom por conta da qualidade de vida, né? E se você quer qualidade de vida, PJ é o caminho. Mas, assim, é bom, cara, não é ruim, tem os seus percalços. Tive que aprender em 2 meses o básico de contabilidade, que nem o Fabrício aí, não sou especialista na área, mas é muito bom, você começa a abrir os olhos e falar assim, cara, quanto imposto eu pago? A carga tributária é muito grande. Exato. Você começa a entender para onde que vai ser o dinheiro de verdade. Exatamente. Aí você fica indignado. Mais controle dos teus próprios gastos. Aí você já pensa, eu sou obrigado sempre, porque ter meu planejamento aí todinho de trabalho financeiro é a chave e a cereja do bolo é o planejamento. Se você não tiver isso, não dá certo. Você vai ter dor de cabeça. Bola. Deixa eu só ler aqui a pergunta do Breno. Fabrício, e quando a empresa contratante impõe tudo relacionado ao contrato, que eu digo, valor, hora, horário de contrato, etc., isso é correto? Não é correto. Eu até digo que se você aceitar e botar isso na Justiça do Trabalho, é causa ganho, tá? Você não pode ter cobrança de horário, você não pode ter situação de valor hora, você não pode... dependendo de como é que seja seu contrato também, situação de localização. Então, assim, fardamento, porque tudo isso gera vínculo empregatício. E por gerar esse vínculo, automaticamente o Ministério do Trabalho vai reconhecer que você está sendo um CLT com um contrato PJ. Aí você vai ganhar uma rescisão indireta aí nesse ponto, tá? Daniel Silva, já posso contar, também contador bom, é um tesouro entre empreendedores. Vou já mandar aqui no chat também. E aí, André, obrigado também. Mais alguma dúvida? Só até, assim, a preocupação é de... Quer falar, Luiz? Não, que, assim, pelo que estou entendendo, então, um CLT de 10 contos, já com seus benefícios, tipo, que tem o IR e tem o INSS. Somando, você vai tirar aquele líquido, se eu não estou me enganado, eu acho que dá uns R$1.600 de desconto no salário de 10 mil. Então, o CLT fica, PJ, você falou que chega para 1.400, no valor de 10 contos. Um CLT que ele recebe 10 mil na carteira, ele vai receber líquido uns 8.900, uns 8.700 a uns 9.200, no máximo, dependendo de como é que está a situação dos benefícios dele. Se ele for botar para PJ, eu boto aí uns 14, 15 mil, no mínimo. É porque a negociação não é assim, Luiz. A negociação é o seguinte, quanto que tu custa como CLT para a empresa? Tu não custa de 10 mil. Tu vai calcular depois lá para a empresa, tu vai custar mais de 15 mil. Exato. Então, com essa sacada, em vez de ele pagar 15 mil, só 10 mil para ti e 5 mil de imposto para o governo, ele paga 15 mil para ti e tu fica com 15 mil líquido. Só que tu perde todos os benefícios e a responsabilidade de fazer o recolhimento é teu. A ideia que se faz muito para aumentar o salário é isso. Pô, eu estou pagando 10 mil para o Luiz. Pô, o Luiz está pedindo aumento.
se eu for aumentar o salário dele para 15, para ele receber 13 líquido, eu vou pagar ao todo 20 e pouco, 18 e pouco, entendeu? Então vamos negociar, Luiz. Eu te coloco um PJ e eu te pago os 15. Essa que é a estratégia que o pessoal usa muito, entendeu? Pois é, essa era a minha mentalidade. Tipo, se a empresa vai gastar 20, aí, ao invés de ela dar para o governo, ela vai me dar esses 20 e eu que vou gerenciar. Mas não. Aí Essa situação aí, eu digo isso como empresário, né? Quando que eu vou querer pagar mais para o meu funcionário? Eu vou pagar mais se ele me gerar valor. Né? Como é que você vai mostrar valor para a sua diretoria, para o dono do negócio? Você tem, claro, você vai levar essa relação, né? Você pode usar a planilha que eu vou mandar depois, como base, fazendo o seu cálculo. Então, olha, eu aqui, por mais que eu tenha 10 mil como CLT, eu custo para a empresa hoje 16, 17 mil reais. O que vocês acham de a gente fazer um contrato PJ no valor de 13, 14, 15 mil? E aí que você vai começar a negociar, manter o mesmo escopo de trabalho, somente, eu acredito que... E aí, lembrando, tá? Dependendo de como seja a empresa e como seja o porte, não é todo empresário que ele vai aceitar. A gente vive uma região que, culturalmente, é muito difícil, né? As pessoas não buscam conhecimento. A gente é uma região muito atrasada, referente às outras regiões, como o Sul, a parte centro e leste. Então, assim, você vai ter um pouco de dor de cabeça, dependendo de qual seja a empresa que você for conversar com esse ponto. O empresário não vai nem saber o que está falando, para ele não vai dar valor. Vai ter aí um estudo a ser feito. É bom, é por isso que às vezes assim, essa palestra aqui de hoje é mais para te instigar e ter um ponto de apoio. Até responder uma pergunta que acabou passando batido sobre o contrato. A gente pode, até eu também posso compartilhar o modelo de contrato, mas é importante o teu contrato ser o que tu negociou com o teu contratante. Você vai pegar o modelo de contrato aqui que o Fabrício colocou, por exemplo, ele bota lá uma cláusula que se ele for demitido antes do tempo, se o contrato for rescindido antes do tempo, tu tem que pagar 2 cláusulas, mas o teu contratante não necessariamente vai querer fazer a mesma coisa. E aí tu vai ter que trocar. Aí entra um outro ponto que a TEC também pode ajudar, é que a TEC tem uma parceria com o escritório jurídico. Então, se tu quiser pegar o teu contrato para que esse contrato que normalmente o contratante já tem, tu pode levar para a nossa advogada e ela vai te orientar. Olha, aqui tem uma cláusula que está meio estranha, aqui tem uma cláusula que está meio estranha, entendeu? Então, assim, realmente é uma coxa de retalhos que você pega uma ajuda do Fabrício, você pega uma ajuda do advogado, ou se no time do Fabrício já tiver também um advogado que ajude, também já que ajuda nisso, mas o ideal é que tu pegue o contrato e que seja, tu tenha as tuas bases contratuais, mas que no final das contas, se tu for lá fechar com o cara vai falar, não aceito essa cláusula. Aí tu vai dizer, e aí, tu vai continuar ou tu vai ceder? Aí, como a gente é o lado mais fraco, não, a gente cede. Aí a gente depois fica procurando forma de tentar reaver alguma coisa que a gente perdeu. Então é bom ter esse entendimento, essa compreensão. E aí é muito bacana, por exemplo, dando uma experiência para vocês, e aqui eu sei que muita gente de TI, cara, vocês do ChatGPT, ele calcula tudo para ti. É verdade. Ele te dá uma base, o ChatGPT, Gemini, Copilot. Pode botar lá, recebo 5 mil na CLT. Meu chefe quer que me transformar para PJ. Até acho que foi o João que botou aqui. Quanto devo cobrar para ele? Ele vai te dizer lá. Em base, não sei o que lá, cobre 8 mil reais, porque você vai ter isso. Aí você pode até mudar lá o conceito. Gemini, me faça perguntas caso seja necessário para que eu obtenha uma resposta mais exata. Ele vai perguntar lá. Você tem plano de saúde? Você tem plano odontológico? E aí você vai construindo o teu prompt e ele vai te dar uma informação mais redonda. Aí você tem uma visão, aí eu vou falar, Fabrício, me ajuda aqui, que agora eu tenho que fazer o fluxo de caixa, porque agora eu sei que tem que pagar um imposto. Dá uma olhada aqui no meu contrato para ver se tem alguma coisa aqui que está estranha, que eu possa estar tentando, porque às vezes a cláusula está estranha, mas é só um ajuste que tem que fazer ali, uma escrita diferente, e você consegue fazer isso. Eu falo isso, gente, não é por nada não, mas até que ela faz muito esse tipo de contrato, porque vocês sabem, né? A gente faz os eventos, então é contrato de todas as empresas que a gente tem que garantir a LGPD, tem que garantir as cláusulas, se caso o evento que a gente fizer, por isso que eu bato muita tecla, se caso o evento que a gente está propondo não aconteça, a gente tem que devolver o dinheiro, e normalmente eles pedem a devolução do dinheiro mais uma correção, então a gente tem
muitas cláusulas que são chatas que a gente sempre está se respaldando. O Breno perguntou mais uma aqui. Eu vi aqui. Sobre Estou falando SLU. sobre o MEI, SAMIE, por já ouvi falar de um tipo de PJ sobre o termo SLU. Tá. O que é o SLU? Ele é um modelo de regime econômico normal. A única diferença é que ele não tem um teto de faturamento. Essa é uma das vantagens deles, que ele não tem um limite, digamos assim. Só que uma desvantagem dele é porque ele é um pouco mais burocrático. Então, você vai ter um custo maior contabilmente. Eu acredito que, como muitos aqui na faixa devem receber no máximo, até uns 12, 15 mil reais mês, e pelo perfil que a gente conversou, são profissionais que vão ficar mais fixos dentro da empresa, ou seja, não é uma empresa, realmente, digamos assim, é profissionais de PJ, eu acho interessante manter no meio para a ME. O SLU, eu digo que seria mais para uma empresa que tem um potencial de crescimento grande, e lembrando que só pode um único sócio, não é igual uma limitada, que já é depois de pequeno porte, que é no mínimo 2. Então, é um modelo de societário, como os outros, mas que dependendo de como é que seja, qual é a finalidade do projeto da empresa, quais são a projeção de crescimento, como é que vai ser dado o caminho da empresa, é mais interessante manter até o ME, que aí mas não muda nada, digamos, dos outros regimes da ME, tem empresa de pequeno porte. Aí tem o John perguntou, no meu caso, a empresa tomou posicionamento para fazer a conversão, mas eu não senti segurança. Assim, é bom, eu sinceramente acho que eu gostaria de receber uma proposta dessa, se eu fosse CLT, porque normalmente a empresa ela costuma desligar o colaborador quando você recebe os benefícios, rescisão, FGTS rescisório. Algumas empresas podem querer fazer acordos de você devolver, mas você não é obrigado, até porque se você botar isso na justiça também é causa ganha. Acho que assim, em relação à segurança, vai depender muito de qual é o valor que estão propondo para você. Ter meu número também, qualquer coisa pode fazer uma projeção, bater um papo sobre isso, para a gente discutir. Mas eu não vejo problema nenhum nesse ponto de fazer a conversão. Muitas empresas também tomam essa própria decisão também, tá? Tem empresas que sabem qual é o custo alto, que tem um custo alto, ainda mais quando é para profissionais de gestão, de coordenador para cima, coordenador, gerente, diretor, normalmente já é PJ, tá? Dificilmente é CLT, assim quando seja uma empresa muito bem estruturada, tá? Mas normalmente é PJ. Então, digamos que você está indo para um caminho assim que vai ter que se acostumar. O PJ você ainda vai receber sua rescisão. Mas é como eu falei, algumas empresas querem, às vezes, negociar, te desligo aqui, te contrato como PJ e tu me devolve a multa e o... Receber teu seguro de desemprego ainda. Aí não o chefe, o prefeito. Aí, né? Mas então, é isso, gente. Mais alguma dúvida? O quórum tá grande, ninguém saiu. Conforme o Wesley falou aí, perguntei para o ChatGPT quem ganha 8.400. O ChatGPT está dizendo que em média é de 12 a 14 mil. É isso mesmo. A única coisa que vai adicionar para o chat atualizar é os benefícios gerais, né? O que você recebe, como, por exemplo, botar 8 mil, o valor de benefício, transporte, alimentação, ele vai atualizar certinho. Pode falar, Alemar. Uma dica aí para quem for fazer o MEI, né? E quiser receber o seguro, receba primeiro o seguro para depois criar o MEI. Que se tu receber uma parcela e criar o MEI, já era. É verdade. Depois que você criar o MEI, você perde. Já fica assim. Mas lembra, tem que negociar com o patrão, né? Se o patrão não aceitar, ele vai querer que faça o MEI amanhã. E dependendo também até, Wesley, da empresa, cara, assim, eu conheço pessoas que emitem fatura. Poder não pode, né? Vai emitir fatura, faz um recibozinho, pega do Google, faz um recibo lá, eu, fulano de tal, recebi, faz um documento financeiro. Não tem muitas empresas que aceitam nota, né? Que tem essa burocracia com nota. Normalmente quem tem é uma empresa já de médio porte para cima ou uma empresa de lucro real, mas isso pode ser conversado também, dependendo de como é que seja a empresa. Vou dar um exemplo, eu tenho um colega tem uma empresa também, só que na parte mais voltada comercial. O que ele tem de cliente que ele tenta evitar de nota fiscal para não emitir, para não ter faturamento, ele não emite, é só o que impede dele, para não ter que pagar imposto. O brasileiro dá jeito para tudo, né? É o caixa 2, o caixa 2. O brasileiro dá jeito para tudo. Mas é isso, gente. Mais alguma dúvida? Um questionamento?
Acho que fechamos então, né? Pessoal, agradecer a todos, tá? Acho que todo mundo que entrou no início ficou até o final. Muito obrigado a todos. O meu contato está aqui no chat também. Eu vou disponibilizar aqui para o Wesley de mandar lá no grupo, junto com o meu portfólio. Estou com essa missão aí de mandar para vocês esse material de suporte para vocês. Até amanhã eu consigo dar uma refinada para mandar algo bem bacana, que é o contrato, a simulação da planilha de cálculo para vocês. Até dar uma dica legal. O ChatGPT também pode ajudar você nessa formulação. Eu também costumo usar bastante, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente está por aí, tá? Em relação a valor, quem for pessoa física, não se preocupe, tá? Eu sou uma pessoa que preza muito pelo network, então é muito interessante a gente estar conversando por aí. Pode ter certeza que eu poder ajudar vocês podem só chamar que a gente ajuda aí, beleza? Valeu, gente. Obrigado pela Fabrício, boa participação noite de aí. todos. E aí, gente, vai ter uma pesquisa de satisfação, se puderem responder. Agradeço a vocês, a gente vai estar sempre nessa dinâmica. Já reserve as agendas aí para as próximas reuniões que a gente vai estar sempre fazendo todo mês. E se precisar depois de mais algum tema, avisa a gente que a gente vai atrás também, tá bom? Vamos só tirar uma foto aqui rapidão, pode ser? Quem é que vai ficar... Quem é que vai abrir a câmera e passar o perfume? Olha aí. Bora ver agora os brabos. Bora ver quem é que vai deixar a cara a tapa ainda. Vou tirar aqui rapidão, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Valeu, pessoal. Uma ótima noite, tá? Obrigado, Wesley. Abraço para vocês. Boa noite, abraço para todos. Tchau, tchau. PJ estava todo deitado.